Virmontes Cruvinel, que concede isenção de tarifas de água e esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e alagamentos, que eu distribuo para o deputado Álvaro Guimarães. E o processo 6379, de autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre o Código de Remuneração e Proventos dos Servidores Militares, que eu distribuo para o deputado Chico AGL. Por essa pauta distribuir, nós temos agora matérias a serem votadas. O processo 4799, de autoria do deputado Hamilton Filho, autoriza o Departamento Estadual de Trânsito a conceder isenção da taxa de estadia por infrações de trânsito e dos juros nos processos de execução e contrato de parcelamento de multas no período que especifica. O processo foi relatado pelo deputado Rubens Marques e o parecer é uma diligência. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 6571, de autoria do deputado Thales Barreto, dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio para pessoas com transtorno do espectro autista. E esse processo foi relatado pelo deputado Hélio de Souza e o seu relatório foi pela rejeição da propositura. Está em discussão. Vossa Excelência, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, é preciso manifestar que é uma matéria muito interessante que permite essa isenção, só que como transformá-la em lei e transformá-la em realidade, ou seja, não seria aplicável, porque quando se faz uma contenção, uma concessão de uma área, se condiciona aquilo que será feito em determinadas coisas que não estão abrangentes naquele contrato. Isso, com certeza, iria onerar mais o custo para o dia a dia dentro de uma atuação que seria muito difícil de ser aplicada e de ser fiscalizada. Portanto, esse é o motivo do nossa rejeição. Mas eu quero também aproveitar, senhor presidente, deputado Carlos Cabral, é mais membro da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, que eu estou acompanhando um fato inédito entre as prefeituras do Estado de Goiás, que eu tenho conhecimento, de um projeto na cidade de Alto Horizonte, chamado SEDES, com C, Centro de Desenvolvimento Sociocognitivo. É algo muito interessante que diz respeito à busca, porque algumas crianças têm dificuldade de aprendizagem. E esse projeto, ele é de competência de um psicopedagogo daquela cidade, efetivo da prefeitura, com o nome de professor Jairo, e que tem todo o apoio do prefeito de Alto Horizonte, que é o Cabo Borges. Então, é um projeto diferenciado que a proposta inicial é para Alto Horizonte, mas pela expectativa que gerou na região, provavelmente nós poderemos disseminar esse projeto em todo o estado de Goiás. Ele vai permitir que nós vamos diagnosticar por que uma criança está tendo dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes, pode ser até uma questão simples, corrigível de imediato, que é a questão da visão, pode ser a questão da audição, pode ser a questão do bullying, uma criança que tem dificuldade de pronunciar, ela, com certeza, ela ficaria retraída, porque toda vez que o professor cobrasse ter uma posição, ele ficaria com medo de falar de uma maneira inadequada e ser, de uma maneira ou outra, humilhada pela classe. Então, mas a meta principal diz respeito à questão cognitiva do ser humano, que é a função psicológica que nós temos da memória, do raciocínio, do juízo e da linguagem. Então, esse projeto ele tem um amplo material didático. Nós já colocamos uma emenda que acabou de ser paga pelo governo do estado para poder adquirir esse material didático, e nós já vamos providenciar outra emenda
para que no ano que vem possamos aprimorar também com material eletrônico e com material psicopedagógico, que será o grande alcance desse programa. Então, aproveito para fazer esse comentário, senhor presidente, porque eu entendo que é uma matéria interessante e que provavelmente teremos condições de discutir nas diversas regiões, como, por exemplo, a região do senhor egresso, região do sudoeste, o deputado Alvo está me ouvindo nesse momento, da região sul, enfim, os demais colegas. Então, eu entendo que é muito interessante essa interação e essa busca de que nós possamos evitar aquilo que está acontecendo hoje. E, infelizmente, nós temos muitos jovens que concluíram o ensino fundamental ou mesmo o ensino médio e são analfabetos funcionais, ou seja, falam, mas não sabem o que está falando. Lê e não sabe o que está lendo na íntegra, aquilo que é o conteúdo. E com esse projeto, com certeza, nós vamos minimizar muito essa situação e posteriormente eu quero compartilhar com os demais pares dessa casa essa importante ação feita pelo prefeito de Alto Horizonte, prefeito Borges, e pelo professor Jairo, que é um psicopedagogo e que está trabalhando de uma maneira muito interessante nesse projeto. Essa, então, senhor presidente, é a nossa manifestação e eu quero agradecer pela atenção. Muito obrigado. Perfeitamente, muito obrigado ao deputado Hélio de Souza. A matéria continua em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovada a rejeição. Processo 2020-2638, autoria do deputado Thales Barreto, dispõe sobre o programa de auxílio emergencial para os profissionais da cultura e da arte e do esporte e da outras providências. O processo foi relatado pelo deputado Rubens Marques, que no seu relatório converteu o mesmo em diligência para colher o parecer da Secretaria de Estado da Economia. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. A diligência. Processo 3110, de autoria do deputado Carlos Cabral, autoriza o Poder Executivo a reduzir 80% do ICMS das contas de água, luz e telefone dos hospitais filantrópicos, enquanto durar os efeitos da calamidade pública estadual. O processo foi relatado pelo deputado Jefferson Rodrigues, que converteu o mesmo em diligência, para que seja encaminhado ao ofício da Secretaria de Economia, solicitando a estimativa do impacto orçamentário da medida. Está em discussão o relatório. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Eu só consignar aqui, mais uma vez, a nossa assessoria, que nos ofícios que foram enviados para as diligências, que conste o prazo de 15 dias para a resposta, quando então os processos voltarão à tramitação, em caso de não resposta. Esse tem sido uma praxe desde quando assumi a comissão. Eu gostaria que a gente sempre estivesse com essa mesma lógica aqui, trabalhando com um prazo de 15 dias para diligência. Processo 2020-3670, de autoria do deputado Eduardo Prado, autoriza o Poder Executivo a promover pós-mortem os policiais militares, civis, penais e bombeiros, médicos, legistas, peritos, servidores da segurança pública que vierem a falecer em decorrência do Covid-19. O projeto foi relatado pelo deputado Hélio de Souza, que o relatou pela sua rejeição, tendo em vista a inconstitucionalidade formal e material do processo. Está em discussão, cabe vistas, inclusive. Vossa Excelência, deputado. Está no chat aí, é pedido. Perfeitamente, deputado. Eu vou atender aqui o deputado Hélio em primeiro, que solicitou, em seguida, Vossa Excelência. Vamos para discutir a matéria, o deputado Hélio de Souza. Perfeitamente. Senhor presidente, senhores pares, deputado Eduardo Prado, é uma matéria interessante que
me levou a fazer um estudo junto com a Procuradoria da Casa para tentar achar um caminho. Mas, segundo o entendimento da Casa, nós não conseguimos, porque a proposta ela afeta alguns princípios básicos da legislação estadual. Primeiro, o princípio da igualdade, porque tem outros servidores de outras secretarias que não fossem da segurança pública que estariam em situações de igualdade, de ter também o benefício e não foram contempladas. Então, essa situação, ela coloca um tratamento desigual que a gente deve evitar ao máximo na questão quando se trata de servidores públicos. E o que leva a considerar que é uma matéria inconstitucional, apesar que o mérito da nossa comissão não seria esse, mas ela tem uma análise de inconstitucionalidade formal e material, porque tem vício de origem, é uma matéria que diz direito ao servidor, que diz respeito à remuneração, e a nossa Constituição Estadual nos coloca que é competência exclusiva do governador do Estado. Então, daí a nossa posição, nós colocamos então pela rejeição, mas eu quero liberar os colegas para que façam o juízo que for necessário e com certeza a minha posição é essa, então, de acompanhar o relatório, mas respeitando qualquer posição que o plenário decidir sobre essa matéria. Esses são os motivos pelo qual, então, eu manifestei pela rejeição. Um abraço, senhor presidente, e os demais pares. Para discutir a matéria, deputado Eduardo Prado. Senhor presidente, primeiro queria manifestar aqui que eu estou dentro do veículo, parado, nos dentro do carro, dizer que respeito o posicionamento do deputado Hélio, só consignando aos pares, e eu até não vou pedir para votar contra o parecer, até porque o governador vai rejeitar. Só dizer que nós temos que ter um parâmetro aqui na Assembleia Legislativa, porque, a priori, né, o projeto teve um parecer pela constitucionalidade da CCJ, pelo relator do ministro Siqueira, que analisou, inclusive, a questão da competência originária, né, fulcrado na Constituição Federal, que teria autonomia, logicamente, eu teria competência legislativa para que nós legislássemos, não seria competência privativa da União. Aí o doutor Hélio, com todo o data vênia, ele colocou a questão de projeto autorizativo, não seria inconstitucional, até Vossa Excelência, o deputado Carlos Cabral, acaba de apresentar um projeto autorizativo também, agora que foi para diligência, que também não vicia a origem de constitucionalidade. E no segundo ponto, eu queria deixar bem claro aos novos colegas deputados, que o deputado Adailton, coronel Adailton, apresentou, deputado Carlos Cabral, um projeto idêntico ao nosso, da mesma pertinência temática, igual, idêntico, somente o artigo 2º que é diferente, foi regrado pela constitucionalidade na CCJ, regrado pela constitucionalidade na Comissão de Tributação, e foi primeira votação e segunda, aprovado em primeira e segunda, e foi para o governador vetou. Ou seja, nós temos que ter um parâmetro na Assembleia. Às vezes o deputado apresenta um projeto idêntico ao outro e há divergências de relatórios. Às vezes o projeto vai para a Procuradoria, que dá um parecer de uma situação para um deputado, para outro de outro diapasão. Às vezes o deputado faz o parecer dentro do gabinete dele sem a questão de encaminhar para a Procuradoria, e aí vira uma verdadeira balbúrdia jurídica dentro da Assembleia Legislativa. Eu queria só deixar bem claro que eu não vou pedir um voto contrário, quem quiser pedir vistas, quiser analisar, quiser fazer isso, mas deixar consignado que nós temos entendimentos jurídicos diferentes na Casa para projetos idênticos, que aconteceu comigo, né? Aconteceu agora. O projeto do coronel Adailton, ressalto, é o mesmo teor, a mesma temática, o mesmo artigo, só que a diferença é que um é do coronel e outro é do delegado, né? E foi para parecer favorável na CCJ, parecer favorável na Comissão de Tributação, aprovado em primeira, aprovado em segunda, governador vetado. Então, assim, a gente fica querendo que os colegas tenham uma análise mais não perfunctória dos autos e analisa aí de uma forma mais estruturada, até porque a gente analisa
às vezes, projetos idênticos têm essa divergência jurídica, né? Então, eu queria simplesmente só para ratificar, mas eu até não vou pedir para votar contrário ao parecer do doutor, porque eu sei que o governador vai vetar o nosso projeto, porque ele vetou do Coronel Adailton. Mas só para deixar alerta os nossos deputados em relação ao que está acontecendo, né? De projetos idênticos, pareceres, né, diferentes, pareceres da mesma matéria diferentes, e isso eu acho que é o processo legislativo, mas a Procuradoria tem que estar atenta a isso aí, até porque senão a gente fica numa situação difícil em relação às matérias colocadas em votação, senhor presidente. Obrigado, agradecido aí pela parte que me cabe. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Em briga de coronel e delegado, eu vou correr porque eu não estou nem armado. Então, eu não quero correr esse risco. Vistas a quem? Vistas do projeto ao deputado Bruno Peixoto. Senhores deputados, antes de adentrar a próxima matéria, eu quero dar um despacho geral aqui na comissão. Eu fui informado aqui pela nossa assessoria que nós temos mais de 30 processos de autoria de deputados do ano de 2018 e 2019 que estão com pareceres pela diligência e que essas diligências desde 2018 e 2019 não foram respondidas aqui pelos órgãos competentes. Então, registro aqui o meu despacho generalizado para todas essas matérias, que podem constar inclusive dos autos, que eu retorno os mesmos projetos que estão aguardando as respostas por mais de 15 dias para os relatores, para que produzam um novo relatório final em virtude da não resposta dos órgãos que foram oficiados, para as matérias voltarem a tramitar imediatamente com a produção de novo relatório por falta de resposta dos órgãos estatais competentes. Nós não vamos ficar aqui, está despachado, nós não vamos ficar aqui esperando para votar a matéria para o bel prazer da Secretaria não responder às diligências. Então, vamos retornar os processos à discussão. Se necessário, pode fazer constar meu despacho transcrito em cada uma dessas matérias para retorná-los, para volvê-los aos seus relatores originais. Processo 2019-007-177, da Secretaria de Estado da Saúde, encaminha nota técnica 42/2019, referente ao exercício de 2016. O processo foi relatado pelo deputado Paulo Trabalho e o seu relatório foi pelo arquivamento. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2020-1929, autoria do deputado Jefferson Rodrigues, dispôs sobre medidas tributárias para enfrentamento ao novo coronavírus. O processo foi relatado pelo deputado Paulo Trabalho e, em não havendo vício de inconstitucionalidade, ele é pela sua aprovação. Cabe vista, senhores deputados. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado. Eu estou aqui observando a imagem, está alguém rezando nas minhas costas lá. Eu espero que as orações sejam positivas. Olha lá. Aí, ó. Pelo sorriso da Anel lá atrás, as orações são positivas. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Eu acho que tem muita gente rezando, orando, principalmente para que as chuvas aconteçam, né? Então, aqui agora, nesse momento, eu estou de frente à porta minha aqui da sala, começou a chover, viu? A notícia é boa, não é? Chuva, chuva que Deus manda. Graças a Deus, viu, deputado? Agricultores que estão aí apavorados já com muitos dias de seca, né? Muitos dias de sol. Tá bonito aqui, viu? Muito bem. Itumbiara é diferenciada mesmo, viu, deputado Álvaro? Graças a Deus que está chovendo aí. Mas aqui, quando não chove, o mato é verde. Tomara que essa chuva chegue em todo o sudoeste, porque tem gente que plantou soja lá e está desesperado pela chuva antes que perca, que já foi plantado. Então, que essa chuva esparrame aí para todo o estado onde está precisando, deputado Álvaro. Obrigado. Amém. Processo 2019-1189. Eu espero que a oração da ANEL aqui atrás seja pela chuva também, lá em Rio Verde, Catalão, Porangatu, Goiânia.
Piranhas, Bom Jardim, Aragarças, Iporá, para todo lado, onde a gente precisa de chuva. Ivolândia. Tá? Séries para contemplar aqui o Scalabrino. 2019-1189, de autoria do deputado Rafael Gouveia, dispõe sobre a criação do passe livre desempregado a ser utilizado no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. O processo foi relatado pelo deputado Rubens Marques, que o relator para a conversão em diligência para o parecer da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o processo cabe vistas. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2019-5927, autoria do deputado Diego Sorgato, altera o artigo 1º da Lei 12.303 de 94, que concede passe livre aos portadores da síndrome da AIDS. O processo foi relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, que apresentou um substitutivo e, desde que o mesmo seja adotado, o relatório é pela aprovação no mérito. Está em discussão e cabe vistas. Em discussão. Vistas, deputado Bruno Peixoto. Parece que mais alguém solicitou vistas, eu não sei se eu estou enganado. Então, vistas a Vossa Excelência, deputado Eduardo Prado. Processo 2020-2024, you're welcome, de autoria do deputado Humberto Aidar, que dispõe sobre a proibição de apreensão de veículos durante a pandemia do coronavírus no estado de Goiás. Relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, e no seu relatório ele foi pela rejeição da matéria e cabe vistas. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2020-1138, de autoria do deputado Cláudio Meirelles, dispõe sobre a isenção de cobrança de diária de estadia de veículo automotor em depósito, em pátios legais, para os proprietários que forem retirá-los no mesmo dia do recolhimento no estado de Goiás e da outras providências. Está relatado pelo deputado Álvaro Guimarães e o seu relatório foi pela aprovação. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2019-0878, de autoria do deputado Major Araújo, dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas e tarifas para emissão de segunda via e renovação da CNH aos profissionais de segurança pública. O processo foi relatado pelo deputado Zé Carapô e o seu relatório foi pela rejeição. Cabe vistas, inclusive. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Esse coração que a ANEL fez aqui atrás de mim, aqui, vocês que estão assistindo pela televisão, não foi para mim, não. Foi para o deputado Chico KGL, que ganhou um coraçãozinho aqui ao vivo agora. Processo 2019-2168, eu estou com ciúme que eu nunca ganhei um coraçãozinho, viu, deputado Chico? 2168, de autoria do deputado Humberto Aidar, dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior nas situações que especifica. O processo... Ele está com um apenso aqui, né? Apensado a ele está o processo 6768, do deputado Diego Sorgato, e ele foi relatado pelo deputado Zé Carapô, e o seu relatório foi pela aprovação. Cabe vistas também. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 3466, Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, relatórios dos resultados atingidos
execução dos contratos de gestão do primeiro semestre de 2020. O processo foi relatado está com assinatura aqui no verso aqui, falta assinar. Depois, deputado Chico, depois o senhor dá só uma assinadinha aqui para a gente, por favor. Foi relatado pelo deputado Chico KGL. E o seu parecer foi pelo arquivamento. Está em discussão o relatório. Encerrado. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2130, de autoria do deputado Humberto Aidar, dispõe sobre a obrigação das companhias de seguro a efetivamente indenizarem seus segurados por eventuais mortes ocasionadas pelo Covid-19. O processo foi relatado pelo deputado Chico KGL e o seu relatório foi pela aprovação. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2019-6002, obrigado, deputado. De autoria do deputado Tiago Albernaz, que institui disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação de aplicação do direito público para a garantia dos direitos de liberdade econômica. Quase uma poesia isso aqui, essa ementa. O processo foi relatado pelo deputado Chico KGL e que o mesmo relatou que é inconstitucional a propositura e, por conseguinte, relatou pela rejeição da poesia. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Eu fiquei até com vontade de ler o inteiro teor pela poesia aqui da ementa. 2020-1236, de autoria do deputado Tião Caroço, altera a Lei 17.139, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Goiás. O processo foi relatado pelo deputado Chico KGL e o seu relatório foi pela... O deputado Chico apresentou um substitutivo. Existe um substitutivo na matéria e desde que é adotado o substitutivo, o relatório é pela aprovação e cabe vistas. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, antes de adentrar a próxima matéria, eu queria fazer uma consulta aos senhores. Nós temos a prestação de contas do segundo quadrimestre desse ano, que deverá ser feita pela secretária de Economia, Cristiane Schmidt. A secretária deveria estar aqui hoje na nossa comissão para essa prestação de contas. No entanto, ela foi convocada para uma reunião extraordinária na STN, hoje, e me solicitou que a gente pudesse transferir essa prestação de contas para outra data. Na próxima quarta, dia 9, também ela não poderá estar conosco, em virtude de estar tramitando lá reuniões finais no Conselho Fazendário Nacional, e essa reunião, inclusive, eu atendi prontamente a solicitação dela, porque ela se trata de um pedido de autorização ao CONFAS para para fazer um refis para aquela questão das GTAs. Ela fez uma solicitação, como os senhores sabem, para poder fazer esse refis naquela situação das multas pela não emissão da nota fiscal quando emitidas as GTAs, e ela teria que ter uma autorização do CONFAS para poder fazer esse refis. Então, no dia 9, será essa reunião em que ela terá a possibilidade de discutir lá com o CONFAS essa hipótese desse refis. Então, gostaria de perguntar aos senhores se, possivelmente, nós poderíamos fazer uma reunião extraordinária para essa prestação de contas, ou nesta sexta-feira agora, no caso, amanhã, né? Hoje é quinta? Hoje é quarta, perdoe. Depois de amanhã, na sexta-feira, ou na segunda-feira, com a finalidade exclusiva da prestação de contas do segundo quadrimestre. Mas, para isso, eu precisaria de saber dos senhores se nós conseguiremos dar quórum ou na sexta ou na segunda. Eu quero perguntar ao deputado Álvaro,
deputado Hélio, deputado Chico, o Bruno, o Wagner, o Rubens, o Prado, o Carapô, Adailton, Charles, Pina, Calil, Cambão, Caruso, que estão aqui presentes, se a gente poderia fazer essa reunião extraordinária, se eu poderia contar com a presença dos senhores. Eu não escuto. Sexta, 10 da manhã. Perfeito. Então, nós temos... Deputado Prado. Beleza. Deputado Rubens, podemos contar com o senhor sexta, 10 da manhã? Deputado Álvaro, Hélio. Obrigado, deputado Rubens. Deputado Álvaro. A presença da secretária Cristiane Schmidt para fazer a prestação de contas e também para atender outros questionamentos dos deputados, aqui mesmo, sexta, 10 horas da manhã. O senhor vai fazer exame de próstata? Então não vai dar tempo, não. Eu sei que esse exame de próstata do senhor vai demorar muito. Deus ajuda, deputado Álvaro. Eu espero ansiosamente por esse dia. Ele tem feito recorrentemente exame de próstata. Senhores deputados, então, o deputado Eduardo Prado falou que está ansioso aqui pelo exame também. Estou vendo aqui no chat. A maioria do... Não tem alternativa. Inclusive, nós sempre que relatamos aqui o Novembro Azul, nós acabamos de terminar agora, que é a luta contra o câncer de próstata. A gente está aqui fazendo uma brincadeira com o deputado Álvaro, para manter aqui o nosso bom humor, mas é realmente importante, além desse dado de muitos homens terem preconceito e não fazer o exame de próstata, tem um outro muito gravíssimo, deputado Álvaro, que muitos homens não se consultam e não fazem o principal fator que leva a isso, que é a higienização adequada do pênis, e nós temos um dos maiores índices de câncer de pênis no mundo, por falta, inclusive, de higienização. A gente faz a brincadeira, mas é preciso destacar a importância tanto do exame de próstata, quanto de outros exames preventivos, que os homens não costumam gostar de fazer muito, e por isso acabam sendo acometidos de problemas sérios de saúde. Então, esse dado, para quem não sabia, ele é muito importante. O câncer de pênis atinge muitos homens, e a principal causa dessa doença é a falta de higiene. O senhor veja que absurdo, né? Eu sou muito aos médicos, viu, Carlos? Eu tenho uma filha que é médica e está no meu pé direto aqui, sabe? Então, faço tudo direitinho. E o doutor Hélio, que eu considero muito, ele me orienta muito também, viu? Porque ele já fez isso tudo que você está dizendo aí, ele faz e fez. Com toda certeza. Quando o senhor falou que faz tudo direitinho, o microfone estava fechado aqui, mas se o senhor souber o riso generalizado que foi aqui no plenário por conta desse faz tudo direitinho, eu não entendi o motivo, mas o Scalabrini e o Geda Neto aqui ao meu lado estão rindo copiosamente. Direitinho, zelar do seu corpo, fazer tudo direitinho. É verdade, deputado Álvaro. Então, senhores deputados, eu quero deixar aqui a convocação para na próxima sexta, às 10 horas da manhã, eu estarei recebendo aqui para os senhores indagarem, questionarem também, e para fazer a prestação de contas, a secretária Cristiane Schmidt, para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020, e também, com certeza, como nós estamos no final do ano e ainda temos resto de emendas parlamentares a serem pagas,
ela já me disse que está com todas as respostas na ponta da língua, porque sabe que será cobrada em relação a isso também. Então, os senhores estão convocados, sexta-feira, 10 horas da manhã, prestação de contas e audiência pública com a secretária Cristiane Schmidt. Processo 2019-007770, de autoria do deputado Eduardo Prado, altera a Lei 11.651, de 25 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. O processo foi relatado pelo deputado Chico KGL. O Chico está campeão de relatório aqui, viu, rapaz? Só ele relata. Você está vendo, deputado? Vamos ter que pagar uma hora extra para ele aqui. Foi relatado pelo deputado Chico KGL e seu relatório foi pela aprovação. Cabe vistas da matéria, está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, a pauta que nós tínhamos para hoje era essa. E antes de encerrar essa sessão, queria só recordar aos senhores os prazos que nós estamos agora sob eles na redação da Lei Orçamentária Anual e na redação das nossas emendas do Orçamento Impositivo. Nós temos até o dia 10 de dezembro para que os senhores e senhoras possam apresentar as emendas do Orçamento Impositivo. Essa apresentação das emendas será feita de forma eletrônica, via sistema, que nós apresentamos aqui ontem numa sessão extraordinária. Então, quem tiver alguma dúvida quanto ao preenchimento pode procurar a Comissão de Tributação e Finanças para esclarecer eventuais questionamentos ou a tecnologia da informação. O prazo de publicação das emendas será no dia 14 e há um compromisso do relator do orçamento, deputado Chico, que no dia 16 ele já vai entregar o relatório e nós poderemos votar aqui no dia 16, em primeira votação, o relatório da LOA 2021. Dia 16 é que dia da semana? Quarta? Então, está perfeito aqui, não precisa nem convocar em extra, porque é o dia da nossa sessão ordinária. Dia 16, nós votaremos em definitivo aqui na nossa comissão a LOA de 2021. Se houver algum questionamento com relação às emendas, com relação aos prazos, podem procurar aqui nossa assessoria da comissão, que a gente está à disposição para esclarecimento. Caso algum dos senhores queira fazer uso da palavra, vou franquear aqui a hipótese. Então, ninguém solicitando a palavra. Eu quero desejar sucesso e muita alegria ao deputado Álvaro amanhã, na sua consulta que ele vai fazer, que corra tudo bem, que esteja tudo saudável aí no organismo dele, que dê tudo certo, que ele volte feliz da consulta, que a gente estima muito a companhia dele aqui conosco. Agradeço a presença de todas as senhoras e senhores, declaro encerrada a presente sessão da nossa comissão.